Olá, eu quero contar o meu testemunho aqui, um dos meus testemunhos, né? Porque Deus é tão maravilhoso que eu posso falar que eu tenho o privilégio de ter mais que um, graças a Deus. Eu engravidei muito cedo, né? Com 15 anos para 16, fui mãe na adolescência e essa história já faz 22 anos, né? E quando eu engravidei, eu descobri que estava grávida de duas crianças, eram gêmeos, né? Já era improvável a gravidez e de gemelar para uma adolescente de 15 anos era menos provável ainda, né? Mas estava eu lá, grávida de gêmeos. E aí foi uma gestação conturbada, né? Cheias de ansiedades, cheios de desentendimentos. Eu nem entendia muito bem, né? Mas Deus já sabia de todas as coisas. E no dia que elas nasceram, na verdade elas nasceram porque eu passei muito mal, né? Eu fui em uma consulta com o obstetra e naquele momento ele me falou que se as meninas nascessem naquele dia, elas não sobreviveriam, né? Elas iam morrer. Ele deu uma sentença ali para elas, né? Só que isso mexeu muito comigo, eu fiquei muito nervosa e minha pressão subiu. Então eu fui para casa, eu cheguei em casa, minha pressão subiu, passei muito mal, tive que voltar pro hospital e lá naquele dia elas nasceram. Só que eu fiquei tão nervosa porque a situação só foi piorando, porque só vinha na minha palavra o que o médico tinha declarado, que se elas nascessem naquele momento, elas não sobreviveriam, né? Eu estava grávida de 7 meses, só que elas nasceram. Nasceram, não foi fácil, eu passei muito mal e foi um parto bem complicado, mas elas vieram ao mundo, né? Cada uma bem de peso, tudo. Só que quando chegou no 7º dia de vida delas, uma das RN, né, que hoje é a Yasmin, ela teve meningite, ela foi diagnosticada com meningite. Na verdade, ela começou a ter um pico de febre no 5º dia, só que aí demoraram para investigar. E aí, quando foi no 7º dia, veio o diagnóstico de meningite bacteriana. Eu, com 16 anos, não entendia muito bem, mas eu tinha uma certeza que se Deus tinha me dado duas filhas, eu queria ir para casa com as duas filhas. E eu sempre tive muita fé, embora eu não entendesse muito bem disso, né? Porque eu não nasci em berço evangélico. Hoje, graças a Deus, eu encontrei Jesus, mas naquela época eu não tive uma orientação religiosa, né? Minha mãe, ela se dizia crente no sentido de crer em Deus. Meu pai se dizia católico, mas também não praticava. Então eu não tive um ensinamento, né? Eu ia à igreja com a minha avó e então eu ouvia falar de Deus, né? Eu sempre ouvi falar de Deus, mas nunca tinha vivido nada com ele, né? E aí nesse dia começou a nossa luta com a Yasmin, né? A princípio as duas estavam internadas, depois a Letícia, que é a outra gêmea, teve alta, ela ficou comigo em casa e aí começou a luta da Yasmin, né? Dia após dia, quem ia mais visitar a Yasmin, no caso, era minha mãe, porque tinha o direito de ir uma pessoa só, porque ela estava no isolamento, e durante meia hora, né? E aí, como eu estava com a cesárea, com a recuperação e ainda com a outra bebê em casa, minha mãe costumava ir mais, principalmente nos horários que tinha o boletim médico, né? Que era às 13 horas da tarde. E aí era uma luta, tinha dia que tinha uma notícia boa, aí daqui a pouco já tinha uma notícia ruim, e foram muitos dias assim, né? Quando se passou mais ou menos um mês que ela já tinha nascido, minha mãe foi, como todos os dias da rotina dela, só que ela chegou muito triste, muito triste.
dizendo que o médico falou que a Yasmin não tinha mais nem massa encefálica. Hoje eu sei o que isso significa, na época eu não sabia muito bem, né? E que ela não passava daquele dia. E aí eu fiquei arrasada, decepcionada, né? Porque eu queria minhas duas filhas comigo, né? E eu pedia muito para Deus, né? E esse tempo, né, que até chegar esse dia, minha avó colocou em campanha, a família também do pai da Yasmin também entrar em campanha para um milagre de Deus na vida dela, né? E muitas orações, eu lembro que ia muita gente me visitar, alguns com discurso de força, de coragem, outros já se lamentando da vida dela, como se ela não fosse resistir, dizendo que Deus tinha me dado duas, né? Como se uma substituísse a outra, e não é assim que funciona. E aí, nesse dia, minha mãe chegou em casa muito triste. E minha mãe, como eu falei, não era religiosa, ela não ia para a igreja, só que ela tinha a Bíblia dela, ela acreditava, ela orava do jeitinho dela. E aí eu fiquei com aquilo no coração, aí eu fui, né, eu morava no sobrado, subi para poder fazer a Letícia dormir e acabei cochilando, né? E aí eu acordei assustada com a minha mãe gritando, filha, 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 vem cá, vem cá, vem cá, desce aqui, desce aqui. Eu desci correndo porque eu já achei que tinha acontecido alguma coisa, já achei que nossa, meu coração só faltou pular pela boca. E aí, quando eu me deparei com a minha mãe, ela tava. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, me vem à memória. Ela com a Bíblia na mão, chorando, dizendo: a Yasmin vai viver. Se Deus restaura um vale de osso seco, o que ele não pode fazer na vida dela? Então ela vai sobreviver. Deus falou comigo, Deus foi muito claro comigo, tá aqui, ó. Eu abri a Bíblia, não sabia muito o que fazer, ela me contando. Aí eu abri, eu li do lado direito, mas algo me incomodou para olhar para o lado esquerdo, e aí era Ezequiel 37, e quando eu comecei a ler Ezequiel 37, toda a história do Vale dos Ossos Secos, Deus já foi falando comigo, minha mãe, que não ia para a igreja, que não tinha nenhuma religião na época, ela contando dessa maneira, com entusiasmo que eu não consigo nem expressar aqui, chorando, dizendo: a Yasmin vai sobreviver. Só que nesse dia, quando foi por volta das 19 horas, ligaram do hospital em casa. E é aquela ligação que a gente nunca quer ter, a gente nunca quer receber essa ligação. E aí falaram para minha mãe: traz a tua filha, porque até então, desde que ela nasceu, eu não tinha tido contato com ela ainda, né? Eu era menor de idade, então eu fazia o que minha mãe mandava. Então eu não fui no hospital durante esse período. Fui, acho que umas poucas vezes vi ela de longe. Minha mãe, então, que ia, né, todos os dias. E eu, com a outra bebê em casa, né, não podia estar acompanhando muito, mas aflita, sentindo todas as aflições, todos os medos do mesmo jeito. E aí nesse dia eles ligaram e pediram para mim ir até o hospital. Falaram para minha mãe, né? Depois ela me contou, mas na hora ela não me disse nada, que a Yasmin já tinha morrido, que o que estava funcionando nela eram os nervos periféricos, que são os últimos a pararem de funcionar, né? De ter os espasmos, né? E aí eu fui, sem saber desse detalhe, né? Eu fui porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa de grave, não sabia direito o que era, mas eu sei que quando é uma ligação do hospital não é bom. E nesse dia, a gente chegando lá, eu cheguei lá, eu, o pai da Yasmin, minha mãe e meu pai. E aí o médico, nós subimos até a UTI, aí o médico já veio falar comigo primeiro, né?
E aí eu me paramentando, porque as enfermeiras já tinham me dado os paramentos, né? E aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque ele, não, eu preciso falar primeiro com vocês. Falei, tá bom, né? Aí ele veio conversar. Olha, mãe, foi feito o possível, mas ela chegou no limite dela, ela não resistiu. Ela ainda vai se mexer porque ela tá tendo os espasmos, mas me dando a notícia da morte da Yasmin. E, e eu escutando aquilo, eu não sei se eu entendi na hora. Eu confesso que hoje, lembrando a história, eu acho que eu não tava. Porque eu queria ver ela, eu queria ver ela, eu queria ver, eu queria ver. Eu queria chegar nela, eu não queria saber o que ele tava falando, então eu acho que eu nem escutei direito o que ele tinha falado. E aí ele falou, eu falei, tá bom, posso ver ela? Posso ver minha filha? Aí ele, tipo, acho que ele percebeu, né, que eu tava nervosa, né? Eu quero só ver minha filha, deixa eu ver minha filha. E ele, tá bom, fica à vontade. Aí permitiu que entrasse eu e ele, né? Eu e o pai. E aí eu entrei, olhei aquele bebezinho pequeno, branco, branquinho. Ela era branquela e quase transparente, toda assim molinha, realmente parecia que não tinha vida ali. E aí eu não tinha tocado nela ainda até então, não havia tocado nela. E peguei, abri a incubadora, coloquei o meu dedinho na mãozinha dela. E nesse momento, o milagre aconteceu. Deus fez esse milagre na minha vida. Ela começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, um choro muito alto, que de dentro da incubadora o médico estava de costas olhando os outros bebês. Ele virou para ver o que estava acontecendo. E ela chorava, 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 chorava. Um choro assim, copioso, sabe? Um choro de nascimento, de quando o bebê nasce. Foi esse choro o choro que ela que eu nunca tinha ouvido e que eu não ouvi ao nascer delas, né? Porque a Yasmin chorou até quando nasceu, mas foi bem rapidinho. Foi esse choro de quando o bebê nasce. E chorou, 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 chorou. Aí o médico veio, meu Deus, aí começou a examinar ela, o que tá acontecendo? Sem entender, porque acreditem, as coisas de Deus não é pra gente entender, é pra gente viver, é pra gente sentir. E ele, sem entender, examinou ela, examinou. Aí eu fiquei lá com ela um tempão, ele deixou eu ficar lá com ela um tempão, e eu fazendo carinho nela, e ela não chegou a abrir os olhos para mim, mas a vida retornou a ela. Eu tenho certeza que Deus ressuscitou minha filha ali naquele momento, porque se o médico declarou que não tinha mais vida, e de repente veio a vida, o sopro de vida veio, o fôlego de vida veio com o choro, então, eu não conheço uma outra palavra que defina isso, se não for uma ressuscitação. E eu posso te falar que Deus fez esse milagre. Ela saiu depois de uma semana desse hospital, bem. Hoje ela tem 22 anos. Ela se alimentou do meu leite depois de quase 2 meses, 1 mês e pouco de internação. Ela se alimentou. Tivemos muita história ainda que se percorreu até esses 22 anos. Mas o que eu posso dizer é que naquele dia Deus me devolveu minha filha. E devolveu feliz, alegre, porque ela é uma menina linda, alegre. Tem algumas dificuldades, tivemos muita coisa para lutar, para batalhar, para sua reabilitação. Foram anos de, de, de correr atrás de tudo, de fisioterapia, de
todas as terapias que vocês possam imaginar, mas Deus estava presente em todo momento. Nunca eu tive dificuldade de conseguir nada para Yasmin, nada, seja em particular, seja sem pagar nada. Eu sempre tive muita facilidade dos recursos para Yasmin. Então eu posso te falar que quando Deus ele faz por completo, ele faz por inteiro. Então essa é a minha história, meu testemunho. Espero que edifique a vida de vocês, assim como mudou e transformou minha vida, porque Deus é maravilhoso, Ele é grandioso e Ele é verdadeiro, Ele é homem, Ele não é homem para mentir, Ele é fiel, Ele é um Deus fiel. Amém? Já. Quando nasci, eu peguei meningite e Jesus me curou. Uou, que testemunho! Eu fiquei impactada, meu coração se encheu de alegria. E se você puder aí, dê um glória a Deus, um aleluia por essa história. Isso só mostra o poder do nosso Deus, o quanto Ele é poderoso. E Ele faz milagres extraordinários, como esse da Yasmin. Se você foi tocado por esse testemunho, se você também precisa de algo que na tua vida, que haja ressurreição, fique aqui mais um pouquinho, eu quero orar por você. Depois compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, por favor. Senhor Jesus, eu quero aqui, Senhor, te agradecer. Agradecer ao Senhor por essa história que chegou até a gente, por nós termos tido acesso, Senhor, a esse milagre extraordinário que o Senhor fez na vida da Yasmin, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da mãe dela, que compartilhou com a gente a história. Senhor, eu quero aqui apresentar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está comigo aqui em oração, Senhor. Pai, Senhor, eu não sei qual que é a área que esta pessoa está precisando de uma ressurreição na vida dela, Senhor. De um sopro de vida, Senhor. Aonde tem vale de ossos secos, Pai. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero aqui orar, pedir, Senhor, que esse mesmo Espírito, Senhor, que foi soprado, que soprou nas narinas ali da Yasmin, Senhor, enquanto os médicos já tinham desenganado, já tinham falado que não tinha mais jeito, Senhor. O Senhor soprou o fôlego de vida e o Senhor ressuscitou, Senhor, a Yasmin. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com a Yasmin, faça na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Vem com o teu espírito, com o teu fôlego de vida, Senhor, ressuscitando, Senhor, aonde tem vales secos, vales mortos, Senhor, aonde os olhos humanos não enxergam mais vida, aonde os olhos humanos só enxergam ali a morte, a sequidão, o deserto, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa venha ter uma experiência com o Senhor, uma experiência com a manifestação do teu poder, Senhor. Que ela veja, Senhor, o quanto o Senhor é poderoso para mudar a história da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. E que ela possa testemunhar também, assim como nós recebemos o testemunho da Yasmin, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é assim que eu oro, te agradecendo, te louvando, te engrandecendo, Deus, que nada é impossível para o Senhor. E o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Amém. Querido, se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador e deseja fazer isso agora, faça comigo essa oração. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida no teu altar. Eu abro meu coração para que o Senhor tome conta dele, faça morada em mim. Eu entrego tudo que tenho e tudo que sou em tuas mãos. Reconheço que o Senhor é Deus, que veio a este mundo em carne e morreu numa cruz
levando sobre si os meus pecados e enfermidades. E hoje o Senhor ressuscitou e está à destra do Deus Pai. E um dia o Senhor voltará. Eu reconheço que o Senhor é o Salvador e Senhor da minha vida. Amém. Amém, querido, se você fez essa oração comigo. Glória a Deus pela tua vida. Procure uma igreja que você mais se identifique. É importante você ter esse acompanhamento nessa sua nova caminhada com Jesus. E Deus abençoe você. Agora eu quero agradecer e glorificar a Deus pela vida da Yasmin, pela vida da sua mãe. Gente, que fofa, né? No final do vídeo, ela dizendo que Jesus a curou, ela reconhecendo que Jesus a curou. Glória a Deus por isso. Meu coração se alegrou muito, muito mesmo com esse testemunho. Eu agradeço por compartilhar com a gente. E eu desejo, assim como está lá em Números 6:24, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele em vocês, assim como já tem sido, em nome de Jesus. Que o Senhor supra toda e qualquer necessidade. Em Efésios 2, diz assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou. Esse é o grande amor de Deus pelas nossas vidas, pelas suas vidas. Que o amor de Deus transborde cada vez mais através de vocês, em vocês e através de vocês. Que o Senhor cuide de tudo, em nome de Jesus. Yasmin, você é um milagre de Jesus e você nos trouxe muita alegria, viu? Obrigada. E Jesus te ama muito. Que você sinta sempre a alegria do Senhor e o amor de Deus pela tua vida. Um grande beijo a todos e até o próximo testemunho, pessoal.